Olá, bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias e estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem meu irmão, minha irmã, quem tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de você estar dando seu like, seu dislike, fazendo seus comentários. Bom, gente, eu quero deixar claro que aqui embaixo eu deixo meu telefone, meu e-mail, caso você precise entrar em contato comigo. Fique à vontade, também deixo o meu blog, o endereço do meu blog. Qual a vantagem de você acionar o meu blog, né? Visitar o meu blog? É que você lê de segunda a sexta um artigo novo sobre política, sobre economia, sobre, enfim, tudo aquilo que eu acho interessante de escrever o único intuito é nos colocar atualizados com o que está acontecendo no mundo, né? No mundo da política, da economia, do direito e assim sucessivamente. Mas hoje, como é aquela série que eu gosto muito, que eu passei a amar, que eu, repito, no início ninguém gostava, mas tenho visto muita gente visualizado o meu vídeo, né, sobre aquela série Leitura da Constituição. Graças a Deus, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a você que tem dado a minha audiência. Quanto mais você assistir, melhor, mas eu estou muito feliz já com o número que eu alcancei. Eu alcançar era 5, 6 visualizações, só nesse vídeo eu já estou passando, às vezes, de 30, de 40. Isso me deixa muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Então, hoje eu vou continuar, né, falando sobre a competência privativa do Senado Federal. Eu falei nos vídeos anteriores sobre a presidência da Câmara, né, sobre as competências privativas da Câmara dos Deputados. E eu vou agora falar sobre o Senado. Como você sabe, o Senado é formado por 3 senadores, né? São 81 senadores, porque são 27 federações, né? 27 estados, quer dizer, contando com o Distrito Federal, né? 26 mais o Distrito Federal. O Distrito Federal, até nos anos 88, 89, não tinha, porque senador nem representante, porque ele não tinha representante no Poder Legislativo. O governador do Distrito Federal era indicado pelo presidente da República, com boa parte da administração, né, do Distrito Federal, com questão da polícia, o Poder Judiciário é organizado pelo governo federal. Exatamente porque Brasília é como se fosse, né, nas antigas constituições, chamado de município neutro, ou seja, onde fica a sede, né, do poder, né, da federação. Mas a partir de 88, com a exigência do povo, né, o povo de Brasília brilhantemente lutou para que Brasília tivesse autonomia política no seu conceito geral, né? Então ele elege o governador, elege 3 senadores e além da Câmara Distrital, né? Tudo seguindo as regras da Constituição Federal, né? A Brasília não tem uma Constituição estadual, vamos entender isso, porque Brasília ela faz a função de estado e de município. Os impostos de competência dos municípios na região geoeconômica, geopolítica de Brasília do governo do estado. As funções da arrecadação dos impostos estaduais é do governo do estado, então, do governo distrital, né, vamos dizer assim, o nome chama-se governo distrital. E ela não tem uma Constituição, apesar de a gente poder dizer que é uma Constituição, mas ela é chamada de Carta Orgânica. Para quem trabalha, quem milita em concurso público, é muito importante esse conhecimento, porque às vezes o examinador da banca, né, ele pede a Constituição do Distrito Federal, você acha que é e a alternativa está errada, porque Brasília ela tem carta orgânica, né? A Constituição do Distrito Federal chama-se de carta orgânica, mas ela tem todos os direitos, né, e os deveres dos estados, com alguma diferença, pois a polícia, a segurança pública é administrada apesar de obediência ao governador, a polícia militar tem obediência ao governador, mas quem remunera, quem organiza é o governo federal. Assim, da mesma forma, o Poder Judiciário também é organizado, financiado pelo governo federal. Por quê? Porque Brasília, o governo federal ocupa a maior participação de Brasília é constituída pelo governo federal, ok? Então vamos lá, essa lacuna, esse adendo, né? Não é lacuna, esse adendo que eu abri sobre o Distrito Federal,
vale a pena para a gente agora entrar de fato na competência privativa do Senado. Bom, gente, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Bom, os crimes de responsabilidade, é o chamado o crime que leva, né, está na Lei 1079, acho que é de 1950, 52, e também tem lá no artigo 85, 84, que nós veremos no futuro, nós já está perto, porque eu já estou no artigo 52, o presidente comete um crime que está inserido na lei, por exemplo, desrespeitar a Constituição, tentar dividir o Estado, um exemplo, né? Por exemplo, essas questões que o Bolsonaro fez, não aceitando vacina, tudo isso, não comprando vacina, tudo isso foi chamado crime de responsabilidade. Então, tinha todos os motivos, né, para o Congresso Nacional processar, o Senado Federal, né, passa pela Câmara, a Câmara autoriza e o Senado processa e julga com a presidência do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o processo de impeachment, como tivemos com o Collor em 92, foi o primeiro, e em segundo lugar, nós já tivemos o caso da Dilma em 2016, 2017, o impeachment é um remédio muito, muito drástico, né? Mas ele é necessário, porque o presidente da República ele não pode cometer os erros, né, que cometeu o presidente Bolsonaro, por exemplo. Os crimes que o presidente Bolsonaro cometeu e ter sido caçada a Dilma, né, por simplesmente que ela cometeu umas chamadas pedaladas fiscais, né, que não sei se compensa explicar, qual foi o processo de Dilma? A Dilma perdeu o mandato, que é crime de perda de mandato, porque o crime de responsabilidade, a punição é a perda do mandato. Ela não vai ninguém vai preso por ser empichado, né, porque cometeu... Não, esse crime é crime de responsabilidade. A pena é a perda do mandato. Então, a Dilma, o que a Dilma fez? A Dilma, em tese, fez o seguinte, ela não mandou dinheiro para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, nos meses de novembro e dezembro, para pagar os aposentados e pensionistas e 13º. Também os aposentados e pensionistas. O que aconteceu? Então ela ficou com dinheiro em caixa para dizer que o governo estava bem, tinha muito dinheiro em caixa, mas ela ficou devendo à Caixa Econômica e ela passou um cheque. Na verdade, ela passou uma palavra em desuso, cheque, né? Cheque não existe mais, mas ela passou um cheque sem fundo, que é tão conhecido da cultura brasileira. Ou seja, o Banco do Brasil pagou aos aposentados e pensionistas, a Caixa Econômica Federal pagou aos aposentados e pensionistas os seus direitos, que são os seus proventos, né, de aposentadoria, só que a Caixa Geral da União não repassou esse recurso para o Banco do Brasil e Caixa Econômica, então ela ficou devedora. Isso é um motivo de crime, porque ela tomou o empréstimo, né, indiretamente ao Banco do Brasil, que é proibido por lei o Banco do Brasil emprestar ao governo recursos, né, o Banco do Brasil. Por quê? Porque o maior acionista do Banco do Brasil é o próprio governo. Então, a Caixa Econômica não, a Caixa Econômica é 100% pertencente ao governo federal, mas ela cometeu. Agora, o Bolsonaro cometeu milhares de crimes, teve 150 pedidos de impeachment dele lá que não foi lido, né? Porque o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, com o orçamento secreto, é a única pessoa que tem o poder, né, de ler o pedido de impeachment, analisar e dizer e submeter à votação. Nenhum outro deputado pode fazer isso, nem o vice-presidente da Câmara, nem o diretor da mesa, não, só o presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara tem muito poder, porque ele sentou, vamos dizer assim, engavetou os pedidos de impeachment e não deu sequência. Então, a gente não pode cobrar de outra pessoa, só o presidente da Câmara, Arthur Lira, que poderia ter ingressado com o pedido de impeachment, né? De dado andamento ao pedido de impeachment. Aí, se ficasse a Câmara dos Deputados provasse que realmente o presidente cometeu o crime de responsabilidade, submeteria ao Senado, o Senado processaria e o afastaria ou não, né? Dependendo do Senado, pode absolver também, tá certo? Então, é muito importante a gente entender isso, porque o processo de impeachment tem um aspecto político, né, e deixa um desgaste muito grande. Nós estamos nessa situação difícil que o país atravessa politicamente,
pelo desgaste que houve com o impeachment da presidente Dilma. Eu não vou analisar se está certo ou se está errado, eu só vou dizer o seguinte, que o desgaste político que nós estamos vivendo hoje, a confusão, desculpa esse termo, bagunça política que nós estamos vivendo, foi consequência da maneira mal pensada, né, do impeachment da presidente Dilma. Ela fez um péssimo governo, todo mundo sabe disso, levou o país à maior recessão, ela com a Luiz Mercadante, aquela turma do PT, quase que leva o país à falência, mas eu acho que não precisava de ter dado o impeachment, né, de ter processado a presidente Dilma. Mas tudo bem, vamos deixar de lado. Então, o Senado tem essa competência, né, processar, julgar os presidentes da República, o vice-presidente, os ministros da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, nos mesmos crimes, tá certo? Então, é um inciso, uma responsabilidade do Senado. Processar ou julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, procurador, ou seja, são pessoas que o Senado tem também a competência para processar, nos mesmos casos, cometer crime, né? Agora, veja bem, o que nós estamos vendo aqui pelos bolsonaristas é o seguinte, porque se o presidente do Senado for que é um senador do Rio Grande do Norte, que eu esqueço, acho que é não sei o que lá, Marinho, né? For presidente do Senado, ele vai fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. Qual crime? Apontar, tem que ser um crime realmente que Alexandre de Moraes cometeu. Decisão judicial é crime? Até quando? Aonde? Em que país do mundo? Ele abusou. Quem disse? Ele fundamentou de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Tenha recursos. O nome de uma decisão judicial para você questionar uma decisão judicial, é você recorrer, se tiver competência, né? Porque está no Supremo Tribunal Federal, é a última instância. O que é que você tem que fazer? Decisão do Supremo Tribunal Federal não discute-se, cumpre-se. É isso que faltou ao governo Bolsonaro. Ele tentou durante 4 anos, né, desrespeitar, desmoralizar as instituições, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, porque era um argumento que ele tinha para se sustentar no poder. Só que, graças a Deus, o povo não compreendeu a mensagem dele e o derrotou na eleição. E ele continua insistindo que a eleição foi fraudada, né, está aí em silêncio durante 2 meses, mas ele vai ainda explodir. Você vai ver se o Bolsonaro ele não vai explodir alguma coisa, mas por incompetência dele. Então, vamos lá. O Senado vai processar o ministro? Vai, mas desde que o Alexandre de Moraes cometa um crime de responsabilidade, um desfalque, um desvio de recursos do TSE, né? Não aprove as contas do TSE. Aí são os crimes. Uma decisão que se provar que ele vendeu sentença, são os crimes que você tem que provar. Mas alegar que Alexandre de Moraes, abuso de autoridade, abuso de poder, ativismo judicial, gente, isso não é crime. Em nenhum lugar do mundo, ativismo judicial, é claro que é uma teoria, eu não vou entrar em ativismo judicial, que isso é questionado na corte da Alemanha, na corte que, aliás, tem a sua herança, na corte dos Estados Unidos e assim sucessivamente. Então, ativismo judicial é outra questão, não é crime. Decisão judicial, por mais absurda que seja uma decisão judicial, que você goste ou não goste, ela não pode ser crime. O juiz tem a liberdade de decidir conforme a lei. Eu não gosto do juiz que diz, eu decido conforme minha consciência. Não, o juiz tem que decidir conforme a lei, conforme a Constituição. Porque a Constituição é um pacto entre o povo e o Estado. A Constituição tem que ser cumprida, a Constituição tem que ser respeitada. Porque a própria Constituição tem poderes que nós já demos. Nós, por exemplo, esse artigo, por exemplo, né, de processar, a competência do Supremo Tribunal Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, né, guardar os princípios, guardar né, a função principal do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição. Guardar a Constituição, já falei em vídeo, não é guardar o instrumento, mas guardar os princípios nela decorrentes. E a Constituição é um documento aberto, um documento amplo, ela não pode ser fechada, restrita. O intérprete, que é o Supremo Tribunal Federal, que a própria Constituição autorizou o Supremo Tribunal Federal ser esse intérprete, esse guardião dos seus princípios. O que a gente tem que fazer? Respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? Aí você aí você vai dizer, agora, quando o ministro do STF, do TSE e o presidente da República, aí ele vai ser
condenado pela própria Constituição, e quem é a competência é o Senado Federal. Ok, gente? Então eu vou parando por aqui, que já está 15 minutos, e ainda nós continuaremos no próximo vídeo falando sobre esse assunto ainda, sobre as competências do Senado Federal, ok? Muito obrigado e até a próxima.